8h52, mais uma vez, Américo Martins chega aqui com a gente também com novidades, com notícias a respeito da escalada deste conflito no Oriente Médio. Pois é, Estevão, eu acabei de publicar agora há pouco no nosso site na internet uma análise sobre os objetivos de Israel nesse conflito. Nós estamos reportando desde o início dos ataques israelenses contra o Irã, os impactos que esses ataques estão tendo nos dois lados, os intensos ataques israelenses contra alvos militares no Irã, contra as instalações nucleares, e a resposta iraniana que deixou já 3 civis mortos em Israel e vários ataques contra vários pontos das cidades israelenses. E a expectativa, inclusive, de que esses ataques dos dois lados aumentem. É importante a gente destacar quais são os objetivos do governo israelense nessa ação. O primeiro, e são vários objetivos, não é um objetivo só, inclusive são objetivos internos e externos. O primeiro objetivo, que é o objetivo declarado dos israelenses, é obviamente, se possível, destruir o programa nuclear iraniano, ou se isso não for possível, pelo menos atrasar o mais que seja possível a criação de uma bomba nuclear pelo regime de Teherã. E por que Israel é tão preocupado assim com isso? Porque uma bomba nuclear na mão do regime iraniano iria desestabilizar muito o Oriente Médio, levaria provavelmente a uma grande corrida armamentista na região e poderia ser utilizado contra Israel. Israel vê esse tipo de armamento na mão do regime iraniano como uma ameaça existencial ao Estado de Israel. Daí, o governo israelense encontrou uma janela de oportunidade para agir neste momento em que o Irã está mais enfraquecido e que não houve progressos, inclusive, na negociação diplomática entre o Irã e os Estados Unidos. Se esse progresso acontecesse, seria mais difícil para Israel agir militarmente. Um segundo objetivo, importante a gente destacar, é um objetivo interno, é reforçar a posição do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que vinha sendo muito criticado pela forma como ele escolheu conduzir a guerra na faixa de Gaza, uma guerra que destruiu completamente o território, deixou mais de 55 mil palestinos mortos, inclusive muitas mulheres, muitas crianças, e existia, inclusive, neste momento, uma crítica muito grande, muito severa, inclusive de países aliados contra essa ação israelense na faixa de Gaza. Com os ataques ao Irã, o Benjamin Netanyahu tira o foco dessa guerra em Gaza, coloca o foco num conflito muito maior e potencialmente muito mais desastroso contra o Irã, diminui a intensidade das críticas internacionais e consegue se manter no poder por mais tempo. Ele que vem sofrendo críticas também internas por conta de vários fatores, inclusive a questão dos reféns israelenses que continuam nas mãos do Hamas na faixa de Gaza. Agora, qual é o grande objetivo? O que seria o sonho do Benjamin Netanyahu e do governo israelense? O objetivo final de tudo isso, no mundo ideal para os israelenses, seria a destruição total do regime dos ayatolás no Irã. Esse é o principal objetivo, é o objetivo de fundo que o governo israelense trabalha. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deixou isso claríssimo ontem, quando ele fez um discurso aos israelenses e ao mundo. Um discurso no qual ele justificou as ações israelenses, ele explicou as intenções de Israel e, em determinado momento, ele disse claramente que estava se referindo ao público iraniano. Ele fez parte do discurso destinado a esse público no Irã. E nesse discurso, Estevão, ele disse o seguinte: eu tenho uma mensagem para o bravo povo do Irã. Nossa luta não é contra vocês, disse ele. Nossa luta é contra a ditadura brutal que oprime vocês, iranianos, há 46 anos. Ele diz também que ele acredita que o que ele chamou de Dia da Libertação estaria próximo. Foi uma clara incitação para os dissidentes e para os opositores dentro do Irã aproveitarem essa oportunidade para tentar se levantar contra os ayatolás. Esse é o objetivo final dos israelenses. Muito difícil, no entanto, que isso aconteça, Estevão. Existe uma animosidade muito grande contra o regime, existe uma insatisfação muito grande contra os ayatolás. Eles não fazem parte de um regime que é exatamente popular.
No entanto, existem alguns problemas muito grandes aí para essa eventual mudança de regime. Em primeiro lugar, os ayatolás e os seus aliados militares controlam completamente todos os espaços de poder dentro do Irã. Não existe espaço para nenhuma oposição dentro dessas alavancas de poder no Irã. Segundo, a oposição iraniana, depois de tantos anos de repressão, é muito fragmentada, muito dividida, muito fraca neste momento. E em terceiro, existe uma animosidade muito grande contra Israel também. Muitas pessoas no Irã são contra o regime dos ayatolás, mas são também muito contra o regime israelense, ainda mais no momento em que eles bombardeiam o país. Então, o objetivo israelense de longo prazo é esse, mas as condições para que isso aconteça estão muito longe ainda e é muito pouco provável que isso aconteça, pelo menos no curto prazo, a não ser que com esses ataques a situação econômica no Irã fique ainda pior e se transforme num caos tamanho que acabe aí sim uma insatisfação popular aumentando muito. Mas nós estamos muito longe desse ponto ainda, Estevam.